Meu carro já está consertado? É o Studebaker. Sabe, aquele com o cachorrinho na janela que faz Carol Burnett fez milhões rirem por 11 anos seguidos. Mas em 1977, ela fez algo que fez toda a sua equipe chorar. O episódio foi ao ar apenas uma vez e partiu o coração dos telespectadores. Os críticos o consideraram brilhante. Os prêmios choveram, mas Carol nunca mais o assistiu. Nem uma vez em 47 anos. Ela disse que era muito real. O esquete a atingiu tão de perto que ela não conseguiu se ver nele. O que fez a mulher mais engraçada da América se recusar a encarar sua própria performance. Carol Burnett nasceu em 26 de abril de 1933 em San Antonio, Texas. Desde o início, sua vida foi marcada pela dor. Seus pais, ambos alcoólatras, eram incapazes de cuidar dela. Seu pai trabalhava em um cinema, mas não conseguia manter o emprego por muito tempo. Sua mãe bebia tanto quanto ele e não era emocionalmente presente. Ambos morreriam mais tarde devido a doenças relacionadas ao alcoolismo. Quando Carol ainda era criança, já havia aprendido o que era se sentir indesejada. As pessoas que deveriam amá-la mais haviam escolhido mamadeiras em vez de histórias para dormir. Era um mundo solitário e imprevisível, e Carol aprendeu desde cedo que o riso podia protegê-la de se quebrar. Quando seus pais desistiram completamente de criá-la, Carol foi acolhida por sua avó materna, Mabel White. Em 1940, elas deixaram o Texas e se mudaram para Hollywood, mas não havia tapete vermelho à espera. Moravam em um único quarto apertado em uma pensão decadente, cercadas por outras almas quebradas, viciados, inquilinos com problemas mentais, pessoas agarradas à esperança enquanto morriam de fome, dependendo de auxílio social. Carol e sua avó sobreviviam com $20 por semana, mal o suficiente para comida, quanto mais para um sonho. Mas Mabel deu a Carol o que ela nunca tinha tido antes: amor incondicional. Ela era pobre, sim, mas finalmente estava segura. Em meio a esse caos, Carol inventou uma forma de escapar. Ela criou uma irmã gêmea imaginária chamada Karen. Karen era tudo o que Carol não era: confiante, bonita e sempre sorridente. E Carol a tornou tão real que até os outros inquilinos acreditaram que ela existia. Ela subia correndo pela escada de incêndio, trocava de roupa, mudava o cabelo e reaparecia como Karen, charmosa e brincalhona. Minutos depois, ela voltava a ser Carol. O fato de esses adultos, muitos deles à beira da morte, acreditarem nisso diz muito sobre o talento de Carol como atriz e sobre o quanto todos naquela casa precisavam de algo alegre em que acreditar. Mas algumas fugas eram mais reais do que outras. Todo sábado, Carol e sua avó iam ao cinema. Os ingressos custavam 25 centavos para 2 pessoas, mais de 10% da renda semanal delas. Por aquelas poucas horas, Carol deixava para trás a tinta descascando, os gritos e o medo. Na tela, a vida brilhava. Estrelas dançavam, pessoas se beijavam, havia comida, beleza e ordem. Mas, quando os créditos começavam a rolar, a sobrevivência voltava ao foco. Elas não tinham dinheiro para comprar papel higiênico em casa, então o roubavam discretamente do banheiro do cinema. Não tinham vergonha, estavam desesperadas. Mesmo aos 7 anos, Carol entendia o que significava ter fome de algo além de comida. Um dia, sentada naquele teatro escuro, ela ouviu o famoso grito de Tarzan de Johnny Weissmuller ecoar pela sala. Aquilo a atingiu como um raio.
Em casa, começou a imitá-lo obsessivamente, aperfeiçoando cada tom e ritmo. Ela não fazia ideia de que estava treinando a voz, desenvolvendo o tipo de controle da respiração que a maioria dos cantores leva anos para dominar. Era apenas uma brincadeira, mas se tornou sua marca registrada. Aquele grito mais tarde arrancaria gargalhadas e aplausos da plateia durante seus shows ao vivo. O que começou como uma imitação infantil se tornou uma das primeiras ferramentas em seu arsenal de comédia. Quando Carol terminou o ensino médio, ela tinha um sonho: jornalismo. Sua mãe sempre quisera ser escritora, e Carol sentia-se na obrigação de terminar o que sua mãe não conseguiu. A UCLA era o objetivo, mas quando chegou a hora de se matricular, ela se deparou com uma dura realidade. Não tinha os $50 necessários para pagar a mensalidade. Isso equivale a cerca de $600 hoje. Para a maioria das pessoas, teria significado o fim. E por um tempo, pareceu que seria mesmo. Então, algo estranho aconteceu. Um desconhecido, cuja identidade ela nunca descobriu, interveio e pagou o valor. Sem compromissos, sem explicações, apenas dinheiro suficiente para mudar sua vida. Na UCLA, ela planejava estudar jornalismo, mas uma aula eletiva de teatro virou seu mundo de cabeça para baixo. Naquela sala, algo dentro dela se encaixou. Ela não era mais tímida. Ela não era mais pobre nem invisível. Ela era engraçada, extrovertida e cheia de vida. Seus professores notaram isso, assim como seus colegas de classe. Ela conseguia cantar, atuar e fazer as pessoas rirem ao mesmo tempo. De repente, o jornalismo pareceu pequeno demais para ela. Ela mudou de curso. Era arriscado, mas, pela primeira vez na vida, ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava sonhando. Esse risco valeu a pena rapidamente. Ao final do primeiro ano, ela foi eleita a aluna revelação mais promissora do programa de teatro da UCLA. Era mais do que um título, era uma profecia. Dizia a ela que não estava louca por perseguir esse sonho. Isso lhe deu a coragem de se esforçar mais, de levar o palco a sério e de parar de se desculpar por querer mais do que apenas sobreviver. O prêmio abriu portas, proporcionando-lhe melhores papéis em produções escolares e o apoio de mentores que perceberam que ela não era como as outras. Ela não era apenas mais uma aspirante a atriz. Ela tinha aquele brilho que não se podia fingir. Carol Burnett era apenas uma estudante universitária do terceiro ano em 1954, trabalhando como recepcionista por 65 centavos de dólar a hora, quando sua vida deu uma guinada inesperada em uma festa em San Diego. Ela não estava lá para comemorar. Estava enchendo a bolsa com canapés para levar para a avó. Foi então que um estranho bem vestido se aproximou dela. Ele não era do meio artístico. Era um milionário construtor naval de La Jolla. Carol contou que sonhava em ir para Nova York para tentar a sorte na Broadway, mas não tinha dinheiro nem para pagar a mensalidade de $43 da UCLA. O homem fez uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. $1.000 para ela e para o namorado, Don Soyan. Mas ele impôs 3 regras. Nunca revelem o nome dele. Usem o dinheiro apenas para chegar a Nova York. E se conseguissem, teriam que ajudar outros a fazer o mesmo. Ele não queria reconhecimento. Apenas disse que alguém o havia ajudado uma vez e que estava retribuindo o favor. Sua esposa diria mais tarde que ele já havia feito esse tipo de coisa antes para postos de gasolina, restaurantes e pessoas que perseguiam seus sonhos. Com os $2.000 americanos em mãos, Carol e Don arrumaram as malas e, em mãos,
Carol e Don arrumaram as malas e deixaram a UCLA para trás. Seguiram para o leste em 1954, embora Carol nunca tivesse ido além do Texas. Ela não conhecia ninguém em Nova York, mas não se importava. Mais tarde, ela disse: "Eu não sabia o suficiente para ter medo." Eles desembarcaram na cidade e se hospedaram no Hotel Algonquin, a $9 americanos a diária. Era muito caro. O dinheiro começou a acabar rapidamente. Em certo momento, Carol desabou em lágrimas enquanto fazia uma ligação a cobrar para sua família, que implorava para que ela voltasse. Então, quando estava prestes a desistir, ouviu um anúncio no rádio. Um furacão chamado Carol estava subindo a costa. Ela interpretou isso como um sinal. De alguma forma, aquilo lhe deu forças para ficar. Logo se viu em um mundo completamente diferente. O clube de ensaios. Era uma antiga pensão para jovens mulheres que tentavam entrar no mundo das artes. Por $18 americanos por semana, Carol tinha um catre em um quarto compartilhado com outras 4 atrizes. Havia apenas um banheiro e um armário, mas, para ela, era o paraíso. Ela estava dormindo em um sofá em casa. O lugar vibrava com energia. Meninas ensaiando falas, cantando, correndo com bobs no cabelo. Para complementar a renda, Carol trabalhava como conferente de carga à noite e fazia testes durante o dia. Não era glamuroso, mas era real. Em março de 1955, ela e as outras meninas montaram um espetáculo chamado Rehearsal Club Review e o enviaram pelo correio. Convites para agentes e produtores. Grandes nomes como Marlene Dietrich marcaram presença. Naquela noite, as portas começaram a se abrir. Sua primeira grande oportunidade surgiu de algo totalmente ridículo. Uma canção de amor sobre John Foster Dulles, o rígido e ultra-sério secretário de Estado americano, escrita por Ken Welch. Era uma canção cômica, exagerada e absurda. Mas Carol a interpretou com tanta perfeição que se tornou sua marca registrada. O público foi ao delírio. Ela foi convidada para o programa de Jack Paar e depois para o programa de Ed Sullivan. Em 6 de janeiro de 1957, subiu ao palco do programa de Sullivan com os joelhos tremendo. Mas, ao final de sua apresentação, o público gargalhava. Em agosto daquele mesmo ano, voltou a cantar a música de Dulles, além de uma paródia de Puppy Love. Essa balada ridícula a transformou no assunto do humor nova-iorquino. Nos 5 anos seguintes, Carol continuou batalhando. Teve uma pequena participação no programa de Paul Winchell em 1955, onde interpretou a namorada de um boneco de ventríloco. Isso a levou a um papel ao lado de Buddy Hackett em Stanley, que durou apenas 1 ano. Mas em 1959, tudo mudou. Carol conseguiu o papel principal em Once Upon a Mattress, um novo musical off-Broadway que foi selecionado para a Broadway. Ela interpretou a Princesa Wilfred, uma garota barulhenta e desajeitada do pântano, completamente diferente de qualquer princesa de conto de fadas. O espetáculo explodiu em popularidade. Ela recebeu sua primeira indicação ao Tony.
E, em 22 de junho de 1959, exatamente 5 anos depois de ter recebido aquele misterioso empréstimo, Carol e Don pagaram os $2.000 americanos integralmente. O milionário nunca respondeu. Ele permaneceu anônimo até o fim. Naquela época, Carol ganhava $500 americanos por semana, o que para ela era como ganhar na loteria. Once Upon a Mattress nem era para ser um sucesso. Começou como um pequeno projeto de acampamento de verão. Os críticos não gostaram quando estreou na Broadway em maio de 1959, mas o público adorou. O espetáculo ficou em cartaz por 470 apresentações, passando de teatro em teatro. A atuação de Carol fez toda a diferença. Quando ela deixou o elenco em junho de 1960, o espetáculo fracassou em menos de uma semana. Sua substituta durou apenas 8 apresentações antes do encerramento definitivo. Carol havia se tornado insubstituível. Então veio o The Gary Moore Show, de 1959 a 1962. Carol passou de estrela em ascensão a uma potência da televisão. Ela ganhou seu primeiro Emmy em 1962. Sua personagem de faxineira se tornou icônica. Mas o verdadeiro impacto daquele programa foi o que ele lhe ensinou. As sessões de perguntas e respostas improvisadas de Gary Moore inspiraram as interações com a plateia ao vivo que mais tarde definiriam o The Carol Burnett Show. O programa também ajudou a lançar outras grandes estrelas, incluindo Don Knotts e Jonathan Winters. Foi ao ar de 1950 a 1967 e se tornou um dos programas de variedades mais influentes de todos os tempos. Para Carol, foi uma aula magistral de timing, personagem e ousadia. Em 1962, algo mágico aconteceu novamente, desta vez no Carnegie Hall. A CBS estava hesitante em deixá-la fazer um especial com Julie Andrews. Disseram que Julie não era famosa o suficiente e que Carol já aparecia na TV toda semana. Mas, certa noite, após um evento promocional, os dois executivos responsáveis, Michael Dan e Oscar Katz, viram Carol com dificuldades para pegar um táxi. Ela brincou dizendo que um caminhoneiro provavelmente lhe daria uma carona para casa. Momentos depois, um caminhão parou e ofereceu-lhe uma carona. Os executivos interpretaram isso como obra do destino. O programa foi aprovado. Aquele especial, Julie e Carol, no Carnegie Hall, ganhou 3 prêmios importantes, incluindo um Emmy e um Rose d'Or. A Columbia Records chegou a lançar uma trilha sonora que alcançou o 85º lugar nas paradas. Mas nada se comparava ao que viria a seguir. Em 11 de setembro de 1967, estreou o The Carol Burnett Show, e, com ele, a televisão mudou para sempre. Carol rompeu uma barreira que ninguém acreditava que uma mulher pudesse romper. ChatGPT disse: durante 11 temporadas consecutivas, de 11 de setembro de 1967 a 29 de março de 1978, o programa da Carol Burnett atraiu 30 milhões de telespectadores todas as semanas. Isso não foi apenas bom, foi histórico. Poucos programas alcançaram esse tipo de audiência. Tornou-se mais do que entretenimento. Foi um evento. A revista Time chegou a considerá-lo um dos 100 melhores programas de televisão de todos os tempos. A TV Guide o colocou em 17º lugar. A Variety o classificou em 23º.
Essa era a dimensão do seu sucesso. Mas não se tratava apenas de números expressivos. O programa mudou a própria televisão. Foi um dos primeiros programas de variedades a apresentar esquetes de comédia ao vivo diante de uma plateia no estúdio. Esse estilo inspirou o Saturday Night Live. E Carol Burnett, ela abriu novos caminhos. Ela não era apenas mais uma estrela. Foi uma das primeiras mulheres a apresentar seu próprio programa de variedades. Numa época em que a maior parte da televisão era comandada por homens, ela mudou as regras e abriu as portas para inúmeras mulheres na comédia. Independentemente do dia ou horário, o programa se manteve firme. Seja nas noites de segunda-feira, às 22 horas ou nos sábados mais tarde, as pessoas continuavam assistindo. Esse tipo de consistência é raro. E não foram apenas os fãs que perceberam. Durante seus 11 anos de exibição, o programa The Carol Burnett Show ganhou incríveis 25 prêmios Emmy do horário nobre. Isso mesmo, 25. E os prêmios não foram todos em uma única categoria. O programa venceu nas categorias de roteiro, material musical, coreografia e, claro, melhor série de variedades. Harvey Korman levou para casa 4 Emmys em 1969, 1971, 1972 e 1974, por sua atuação coadjuvante excepcional. Tim Conway também ganhou 4, 3 por atuação e 1 por roteiro. Até mesmo a última temporada do programa, em 1978, terminou em grande estilo, levando vários prêmios, incluindo o de melhor série de variedades. E não parou por aí. A própria Carol Burnett ganhou 2 Globos de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical, em 1977 e 1978. O programa também ganhou o prêmio People's Choice de programa de variedades favorito por 3 anos consecutivos, em 1975, 1977 e 1978. Essa conquista de tantos prêmios diferentes solidificou seu lugar como realeza da TV. A maioria dos programas de variedades desde então nem chegou perto. Mas, nos bastidores, nem tudo eram risos e aplausos. Durante a 7ª temporada do programa, Harvey Korman quase desistiu de vez. Naquela semana, os convidados especiais incluíam Tim Conway e a cantora Petula Clark, 2 das pessoas mais gentis do showbiz. Mas Korman não estava com vontade. Durante os ensaios, ele estava rude e irritadiço. Carol Burnett geralmente deixava passar, mas não dessa vez. Ela o chamou de lado depois da gravação de sexta à noite e perguntou o que estava acontecendo. Korman deu uma resposta brutal. "Eu simplesmente não estou feliz aqui", disse ele. Então, bateu a porta do camarim na cara dela. Foi o fim. Burnett ligou para o agente dele e o demitiu. Mas, durante o fim de semana, Korman mudou de ideia. Implorou por outra chance. Burnett concordou, mas com uma condição. Ela disse a ele: "Na segunda-feira de manhã, quero ver você pulando e assobiando pelo corredor da CBS." E foi exatamente o que ele fez. Quando ele saiu do elevador na manhã de segunda-feira, estava pulando e assobiando. Burnett caiu na gargalhada e mandou fazer uma placa para a porta dele: "Senhor Feliz Sortudo." Korman permaneceu no programa até a 10ª temporada. Então, veio Tim Conway. Conway era a carta na manga. Ele tinha uma regra: nunca se esforce demais nos ensaios. Ele guardava suas melhores partes para as gravações ao vivo, mesmo que isso pegasse todo mundo de surpresa.
Algumas coisas surgem de improviso, ele disse certa vez, e outras eu guardo na memória. Essa estratégia significava que cada apresentação era nova e totalmente imprevisível. Harvey Korman resumiu tudo perfeitamente. Ele nunca faz nada da mesma maneira duas vezes. O momento mais famoso do caos de Conway aconteceu durante a história do elefante em um esquete da série familiar. Ele contou uma longa e ridícula história sobre um elefante de circo. Enquanto ele divagava, Carol Burnett, Vicki Lawrence e Dick Van Dyke tentavam de tudo para manter a compostura. Mas a história ficava cada vez mais engraçada e bizarra. No final, até Vicki Lawrence perdeu a compostura. Ela respondeu com uma fala tão inesperada que fez todos no set caírem na gargalhada. "Tem certeza de que essa pequena já acabou?" Até Conway caiu na gargalhada. Momentos como esse se tornaram a alma do programa. Autêntico, genuíno e completamente sem roteiro. Mas nem todas as cenas eram engraçadas. Em 1977, algo aconteceu que abalou profundamente Carol Burnett. Aconteceu em um dos quadros recorrentes, A Família. Ela interpretava Eunice Higgins, uma mulher sobrecarregada por decepções e sonhos despedaçados. Normalmente, o quadro misturava comédia com disfunção, mas dessa vez eles arriscaram. Sem piadas, sem exageros, apenas dor. O quadro se chamava O Show do Gongo. Nele, Eunice acredita que cantar sobre seus sentimentos em um programa de talentos finalmente a levará à fama. Em vez disso, os jurados zombam dela. Um deles era interpretado pelo apresentador de programas de jogos da vida real, Alan Luton. Burnett interpretou o papel com seriedade, sem sotaque engraçado, sem movimentos bobos, e no final, toda a equipe estava à beira das lágrimas. Quando o episódio foi ao ar, não perdeu seu impacto. A câmera se afastou lentamente, focando no rosto de Eunice banhado em lágrimas, enquanto as luzes se apagavam. Sem música, sem risos, apenas tristeza. Os espectadores ficaram atônitos. A série foi elogiada pela crítica, mas Burnett nunca mais a assistiu. Em uma entrevista de 2010, ela disse que era realista demais. A dor de Eunice parecia a minha própria. Isso porque era real. Burnett cresceu na pobreza. Ela sabia o que era sonhar alto e ser motivo de riso. Aquela esquete tocou em um ponto sensível demais. Mais tarde, ela explicou seus sentimentos em uma entrevista para Harper's Bazaar. "Fico feliz por termos feito isso", disse ela. Mas não era esse o objetivo do nosso programa. Estávamos lá para fazer as pessoas esquecerem seus problemas, não para relembrá-los. Ainda assim, o esquete deixou sua marca. Deu origem a um filme para a TV em 1982, chamado Eunice, e a uma sitcom derivada, Mama's Family. Burnett acabou abandonando a sitcom, insatisfeito com os rumos que ela tomou, mas o episódio original permaneceu lendário. Carol Burnett não apenas fazia as pessoas rirem. Nos bastidores, sua vida era repleta de mágoas, caos e brigas familiares que teriam destruído a maioria das pessoas. Tudo começou na faculdade, quando ela conheceu seu primeiro marido, Don So-Yan. Eles eram jovens, apaixonados, e ambos sonhavam em fazer sucesso no mundo do entretenimento. Ele nasceu em Omaha, em 1928, e tinha grandes ambições na Broadway. Eles se conheceram na UCLA em 1952 e se casaram 3 anos depois, em 1955. Mas a história de amor não durou. A filha de Don, de um relacionamento anterior, faleceu, e ele nunca mais foi o mesmo.
A carreira de Carol decolou enquanto a dele estagnou. A pressão acabou com o casamento. Eles se separaram no Natal de 1959 e se divorciaram em 1962. Dawn lutou contra a depressão e o alcoolismo até sua morte, em 1990, aos 62 anos. Ele nunca realizou os sonhos que um dia teve nos palcos. Carol não ficou solteira por muito tempo. Logo depois, conheceu Joe Hamilton. Joe era um produtor de TV renomado e já tinha 8 filhos de um casamento anterior. Ele também havia produzido o concerto de Carol no Carnegie Hall em 1962. Eles se casaram em 1963 e trabalharam juntos no programa de sucesso dela. Tiveram 3 filhas, Carrie, Jody e Aaron, e um aborto espontâneo em 1965. Com os 8 filhos de Joe e os 3 dela, a casa estava sempre cheia. Ele ganhou 5 prêmios Emmy enquanto produzia o programa de Carol. Mas, enquanto suas carreiras decolavam, a vida familiar dele se desmoronava. Em 1976, o National Enquirer publicou uma mentira afirmando que Carol estava bêbada em um restaurante enquanto estava sentada perto de Henry Kissinger. Isso a afetou profundamente, não apenas por ser falso, mas porque ela havia passado anos se manifestando contra o alcoolismo. Ela processou o tabloide em $1,6 milhão americanos. O caso durou 5 anos e revelou a imprudência dos tabloides. Um informante pago havia, na verdade, dito ao Inquirer que Carol não estava bêbada, mas eles publicaram a matéria mesmo assim. Ela ganhou o processo, mas, após recursos, o caso foi resolvido por cerca de $200 mil. Não se tratava de dinheiro. Tratava-se de limpar seu nome, e isso mudou o jornalismo sensacionalista para sempre. Mas a maior batalha de sua vida não foi no tribunal. Foi em casa. No final da década de 1970, sua filha Carrie mergulhou no vício em drogas. Com apenas 13 anos, Carrie usava cocaína, maconha, cogumelos e quaaludes. Mais tarde, ela disse que usava drogas para deixar de ser filha de Carol Burnett e simplesmente ser ela mesma. De 1976 a 1979, Carol viu sua filha se perder. Ela a mandou para diversas clínicas de reabilitação. Em certo momento, Carrie fugiu de uma clínica no Texas. Carol temia perder a filha para sempre. Carrie finalmente conseguiu ficar sóbria aos 17 anos, mas a um preço alto. Carol teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Carrie a odiava por isso. Mas Carol disse uma vez: "Você tem que amá-los o suficiente para deixá-los te odiar." Por mais de 1 ano, elas não se falaram, mas ela nunca desistiu. E quando Carrie voltou, elas se tornaram mais próximas do que nunca. Carrie conseguiu um papel importante na série de TV Fame, provando que tinha talento próprio. Ela e Carol atuaram juntas em filmes, episódios e, finalmente, escreveram uma peça chamada Hollywood Arms, baseada na vida de Carol. Elas eram inseparáveis, mas a tragédia as atingiu novamente. Em 2002, Carrie morreu de pneumonia causada por um câncer de pulmão que havia se espalhado para o cérebro. Ela tinha apenas 38 anos. Ela nunca chegou a ver Hollywood Arms estrear nos palcos. Carol ficou arrasada, mas seguiu em frente, dizendo: "Eu devia isso a Carrie." O segundo casamento de Carol já havia terminado em 1984. Nessa época, o vício de Carrie, a pressão de suas carreiras e o desgaste emocional haviam desgastado Carol e Joe Hamilton.
Eles enviaram suas 2 filhas mais novas para morar no Havaí para que não vissem os pais se desmoronarem. Após o divórcio, Joe permaneceu próximo da família até falecer de câncer em 1991. Mas, mesmo depois de 2 casamentos e 2 grandes decepções amorosas, Carol encontrou o amor novamente. No final da década de 1990, ela conheceu Brian Miller enquanto se apresentava em Long Beach. Ele era 23 anos mais novo, mas isso não importava. Eles se casaram em 2001. Ela tinha 68 anos e ele 45. Apenas 2 meses depois, Carrie faleceu. Brian ajudou Carol a superar o momento mais difícil de sua vida. Ele a encorajou a terminar o Hollywood Arms e eles permaneceram juntos desde então. Em 2000, quando a filha mais nova de Carol, Erin, lutava contra o vício e não conseguia cuidar do próprio filho, Carol e Brian assumiram a guarda do neto, Dylan. O vício de Erin havia se tornado um pesadelo de 19 anos. Ela havia passado 8 anos em reabilitação, acumulando quase 240 dias internada. A justiça foi acionada quando a casa de Aaron se tornou insegura para o filho. Em julho de 2020, Aaron enviou ameaças de suicídio aos filhos. A polícia precisou intervir e ela foi internada em uma clínica psiquiátrica. Carol entrou com um pedido de guarda legal de Dylan logo em seguida. Em poucas semanas, o tribunal concedeu a Carol e Brian a guarda provisória. Mais uma vez, ela interveio para proteger sua família, mesmo que isso lhe partisse o coração. Carol Burnett surpreendeu a todos quando apareceu na temporada final de Better Call Saul. Ela tinha 89 anos, mas sua atuação estava mais afiada do que nunca. Ela interpretou Marian, uma senhora idosa gentil, porém perspicaz, que aos poucos desvendou a verdade sobre Saul Goodman. No episódio Waterworks, ela estava sentada em silêncio na cozinha, usando o Ask Jeeves para investigar as mentiras de Saul. O que ela descobriu mudou tudo. Eu confiei em você. Aquele momento foi inesquecível. Saul entrou em pânico. A tensão foi aumentando até que ela proferiu uma única frase que o devastou. Ele chegou a cogitar silenciá-la para sempre. O co-criador da série, Vince Gilligan, admitiu mais tarde que escrever uma cena em que Saul pensava em matar a personagem de Carol Burnett foi horrível. Ela é um tesouro americano, disse ele, mas foi isso que tornou a cena tão impactante. Sua força silenciosa e voz trêmula deixaram os espectadores apreensivos. Então, calmamente, ela apertou o botão de emergência e entregou Saul. Os críticos consideraram esse um dos momentos mais arrepiantes e brilhantes da história da série. Essa não foi a única vez que Burnett surpreendeu a todos com sua versatilidade. Nos anos 90, ela entrou para o elenco de Mad About You como atriz convidada. A série já era um sucesso, estrelada por Paul Reiser e Helen Hunt. Mas a atuação de Burnett como Teresa a elevou a outro patamar. Em 1997, ela ganhou o Emmy de melhor atriz convidada em série de comédia. Essa vitória provou que ela não era apenas uma comediante de esquetes. Ela conseguia lidar com sitcoms modernas com a mesma facilidade. Suas cenas pareciam reais, naturais, não a comédia física exagerada de seus tempos de programas de variedades. Era algo mais sutil, inteligente e profundamente engraçado. Ela ganhou o American Comedy Award por sua participação especial 2 anos seguidos. Não foi sorte, mas sim talento adquirido ao longo de décadas diante do público. E esses 2 prêmios foram apenas parte de suas impressionantes 25 indicações ao Emmy ao longo da carreira.
Nos anos 2000, a voz de Burnett assumiu o lugar de sua comédia física. Ela se aventurou em filmes de animação, emprestando sua voz a personagens coloridos que iluminavam a tela. Seu maior sucesso veio em 2008 com Horton e o Mundo dos Ken, uma adaptação em CGI de um clássico do Dr. Seuss. Ela atuou ao lado de Jim Carrey e Steve Carell, e o filme se tornou um sucesso mundial, arrecadando até 298 milhões com um orçamento de os 85 milhões. Anos antes, em 2001, ela deu voz à senhora Hammer Botham em A Trombeta do Cisne, contracenando com Reese Witherspoon, Jason Alexander e Mary Steenburgen. Esses papéis a apresentaram a uma nova geração de crianças que nunca tinham assistido ao The Carol Burnett Show, mas sua voz carregava o mesmo calor, charme e sagacidade. Ela não precisava estar na tela para causar impacto. Sua voz fazia todo o trabalho. O retorno de Burnett a Broadway, no final da década de 1990, foi como voltar para casa. Ela estrelou o musical de Stephen Sondheim, Putting It Together, que estreou no Ethel Barrymore Theatre em 21 de novembro de 1999. A peça ficou em cartaz por 101 apresentações e 22 pré-estreias. Burnett interpretou a esposa, contracenando com grandes nomes do teatro como George Hearn, Ruthie Henschel e John Barrowman. Fazia 30 anos desde sua última apresentação na Broadway, mas quando voltou ao palco, foi como se nunca tivesse saído. O espetáculo foi inclusive filmado ao vivo para a televisão e para lançamento em vídeo, capturando momentos tanto ensaiados quanto espontâneos, como quando sua saia caiu durante uma cena e ela transformou a situação em uma piada no meio da apresentação. Até mesmo os críticos que deram avaliações mistas à série em geral não pouparam elogios a Burnett. Ela lidou com a música complexa de Sondheim com facilidade, provando que sua presença de palco continuava inigualável. E quando todos pensavam que ela já tinha feito de tudo, Carol Burnett reapareceu. Desta vez, na Apple TV+, em 2022. Ela estrelou Palm Royale como Norma Delicourt, uma rica mulher de Palm Beach que passa a maior parte da série em coma até acordar repentinamente. O papel exigiu muito. Burnett não só teve que fazer comédia física, como também criou uma espécie de diálogo ininteligível para imitar alguém que estava recuperando a fala. Ela improvisou tudo na hora. Esse nível de improvisação não é fácil em nenhuma idade. Mas Burnett tinha 91 anos. Seu trabalho lhe rendeu uma indicação ao Emmy de melhor atriz coadjuvante em série de comédia, tornando-a a mulher mais velha a ser indicada na história do prêmio. A série estreou em 20 de março de 2024 e recebeu 11 indicações. O elenco era repleto de estrelas como Kristen Wiig, Ricky Martin, Laura Dern e Allison Janney, mas Burnett ainda se destacava. E, mais uma vez, novos espectadores descobriram uma mulher que entretinha o mundo há mais de 7 décadas.